Vamos devagar aqui. Devagar com I. Vocês acham que o George era de boa com essas coisas do Paul chegar e tocar a solo? O Paul era fominha pra caramba, né? Era de fomeagem dele? Também. Eu acho que ele gravou bateria de What You're Doing, né? Não sei, não tenho certeza, mas... Pode ser. Até Ticket to Ride, se alguém me falar que é o Paul McCartney na bateria, eu acredito, porque... Ou que ele guiou, né? Não, ele falou, guiou, é isso, é fato, é. E aí ele começou a pegar esses solos, né? Que o George... O Geoff Emerick, que fala muito disso no livro dele, né? O Here, There and Everywhere, que é maravilhoso. Um dos melhores livros pra Beatlemaníaco. Que o George demorava muito pra gravar a guitarra, pra ter ideia. Aí o Paul já chegava com tudo pronto, né? Uhum. Aí várias músicas o Paul gravou a guitarra por causa disso, porque o George levaria horas e horas, o Paul em meia hora matava tudo ali. Que loucura, né, cara? Eu também acho que é loucura. A música era dele, né? Eu já sei a música, já sei o que eu quero, é isso aqui. Eu fico pensando muito assim, eu não sei se vocês assistiram Get Back. Vocês Sim, assistiram? claro. Eu não sei Algumas vezes. não sei se doeu em vocês, mas eu ficava meio assim, o Paul era a pessoa que tava mais querendo, a gente tem um prazo pra cumprir, a gente tem que tirar essas músicas, a gente tem que fazer isso tá bem? Comandando a situação. Sim. E muito responsável, né, em relação às demandas que eles tinham que entregar. Ele sempre chegava cedo. Então adiantava um pouco até o trabalho dos outros. Eu fico na dúvida se isso gerou espaço, né, pros outros, sei lá, não precisarem ser tão responsáveis em relação a essas entregas, por exemplo. Então, às vezes, eu fico pensando, o que eu entendi que você estava querendo dizer é que talvez o George tivesse mais dificuldade para alcançar determinadas notas ou alguma coisa que ele não conseguia fazer necessariamente na guitarra e que o Paul saberia fazer facilmente. Então, vamos adiantar isso logo, porque a gente tem um prazo a cumprir. Ou se simplesmente o Paul chegava dominando muito isso e eles abriam mão de assumir essa parte nas próprias músicas. Eu fico na dúvida. E isso, pra mim, me parece que é um pouco essa parte do Paul, porque ele é dominador, né? Difícil assumir isso, mas ele é muito... Não, mas é questão musical mesmo. Se ele chegar com alguma coisa que já funciona, não tem por que botar outro que não tá inspirado pra forçar ele a fazer uma coisa melhor do que o outro já tem a ideia que funciona, sabe? Eu sinto a sensação que às vezes o Paul devia ser aquele colega de trabalho que naquele dia que você não tá legal, ele tá sempre no 220. E aí você vai, assim, em vez de te motivar a fazer mais, vai te falar assim, ai, que saco, ele vai lá e vai fazer tudo mesmo. Às vezes me dá essa impressão, pensando de como era a relação do Paul nas gravações com o John e o George. E o George muito quietinho, né? Ele sempre foi mostrado dessa forma, tem esse estereótipo, podemos dizer, dele, mas meio que era mesmo, né? Não é um estereótipo... Ele era um passivo-agressivo na melhor característica, na melhor definição dessa palavra. Seria um pushover? Isso. Porque você vai reparar que ele só vai se colocar mesmo no Let It Be. Uns 3 anos depois, né? Quando ele já se colocou como compositor, né? Porque no começo tinha o peso, né, do John e o Paul serem os compositores da banda mesmo, assim, dominarem ali. Tá posto, né? Não era uma coisa a questionar. A música deles, eles sabem que é melhor pra música. Os mais velhos. Eu acho que também, né? Tem essa questão. Naquela época, na idade que eles estavam, com certeza. Com certeza. Fazia uma diferença, é verdade. Até uns 20 e poucos anos de idade tinha essa coisa, com certeza. Pra mim, Only a Northern Song é uma música, uma indiretaça. Um auá, né? Já é um auá. É um auá. É uma indiretaça pro Paul e pro John. Podia ter terminado Por mais assim, que o George fale que não. Paul não é John. Pra mim é uma indiretaça. E que os dois caíram de boa, né, nessa indireta e nem questionaram. Mas eu fiz esse questionamento, mas já com uma resposta dentro da minha cabeça. Eu acho que o George era de boa com isso. Talvez ficava com um pouquinho de ciúme, porque não tem como. E foi liberar eu sempre achei que musicalmente o George era o melhor dos Beatles. Musicalmente, sim. Em termos de conhecimento, de habilidade, de arranjo, de dar um toque especial nas músicas. Pra mim, o George é a alma musical dos Beatles. Sempre foi. Apesar das composições de Lennon, McCartney, eu acho que o George, ele traz... É o toque dos Beatles pra mim, o diferencial que existe na banda pra mim, em todos os discos, que ele tá lá. Agora, eu concordo com a questão da idade, pode ter influenciado, nessa época pode ter influenciado.
A questão da velocidade também faz sentido, né? Mas eu acho que ele era... Você falou, usa a palavra muito apropriada, elaborado. Eu acho que o George era muito elaborado. E eu acho que ele teria condição de fazer o solo do mesmo jeito que o Paul fez, mas talvez por uma circunstância ali de rapidez, numa época que eles realmente estavam acelerados na produção, né, coisa para entregar uma atrás da outra, talvez fizesse sentido mesmo. E essa coisa do temperamento, o Jordan não era um cara que, nessa época aí, que ele ia criar confusão. De frente. Exatamente. Isso foi só afastando ele da banda. No Sgt. Peppers mesmo, ele fala que eu não fiz quase nada no Sgt. Peppers. Sim, é um cara que não gosta do Sgt. Peppers. É um cara que não... Vai falar de Sgt. Peppers com ele, não tem nenhuma empolgação. Não, nem lembro. Eu nem fui lá. O meu filho briga comigo, são dois, né? Porque eu gosto do Sgt. Peppers, mas assim, dos meus discos preferidos passa longe, né? Eu tenho outros preferidos, mas eu concordo com ele. Eu gosto muito do George Harrison por tudo, pela postura, pela capacidade musical dele. Não sei se tem essa, assim, diminuir ele um pouquinho. Se o comentário tem alguma coisa a ver com colocar ele no plano inferior, eu acho que não. Eu sempre defendi que o George tá, para mim, no nível dos outros dois e dos outros três, né? Vamos considerar assim. Eles são muito flat nesse ponto. São muito... Cada um tem a sua habilidade. Eu acho que o George chegou nesse patamar no Abbey Road, assim, que ele viu que ele não tinha nada demonstrado. Não devia nada pra ele, sacou? Que dali pra frente ele estaria de igual pra igual, fazendo músicas com o mesmo peso. Foi um dos últimos clipes, né? Não foi? Something? Não foi um dos últimos clipes que eles fizeram? Sim, foi. A gravação com todas as esposas?